Bom dia, pessoal, bom dia, galera do primeiro ano. Grande abraço a vocês, tudo de bem, tudo de bom para vocês. Espero que todos estejam muito bem, na paz de Jesus. Bem, minha gente, hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, nós iremos dar continuidade ao assunto que iniciamos há algumas semanas atrás, só que hoje falando sobre polígonos. Bem, falar sobre polígono é falar sobre um assunto que, acredito eu, que toda a turma, todos os alunos do primeiro ano estudaram, porque esse conteúdo também é dado no ensino fundamental 2, principalmente lá no sétimo ano, no oitavo ano e inclusive também algumas partes no nono ano. Então, o que eu vou comentar aqui, o que eu vou falar aqui, a grande maioria da turma, se não todos os alunos desta turma do primeiro ano, já estudaram lá no ensino fundamental 2, ok? Então, primeiro, o que é um polígono? Bem, quando a gente fala em polígono, a gente fala em juntar linhas. Quanto mais linhas a gente fizer, mais ângulos nós teremos. Então, quando a gente pega uma linha, quebra essa linha e vai fechando, formando outras linhas, nós, a partir do momento que a figura se fecha, que as linhas ficam fechadas, elas formam um ente matemático conhecido como polígono, beleza? Desde que essas linhas não se cruzem, aí se as linhas se cruzarem, não se forma polígono. Mas se a gente quebra a linha, forma um ângulo e fecha a figura, sem que essas linhas se cruzem, aí nós teremos sim um polígono. E dentre os polígonos, quando a gente analisa os polígonos, temos vários, né? A começar do polígono mais importante. Qual é o polígono mais importante? O triângulo. Nós, inclusive, vocês sabem disso, como eu disse, estudaram isso no ensino fundamental 2, o polígono mais importante é o triângulo. Por quê? Porque o triângulo é um polígono que tem rigidez. O triângulo é um polígono rígido, ele não se deforma. Mesmo que a gente tente alterar as características do triângulo, ele sempre terá o mesmo formato, o triângulo. O que não acontece com os outros polígonos, que se a gente alterar o posicionamento, a característica dos lados, continua sendo um polígono com uma determinada quantidade de lados, mas o formato muda, é diferente do triângulo. Para ficar mais fácil de entender, vamos pegar um quadrilátero, que é uma figura de 4 lados. Se eu tiver um quadrilátero, um retângulo, uma figura geométrica retangular e esses lados pudessem ser mexidos, quando eu mexesse no retângulo, o formato continuaria sendo de um quadrilátero com 4 lados, mas o formato mudaria, os lados ficariam em posições diferentes, não deixaria de ser um quadrilátero, mas o formato, a forma da figura foi alterada. É diferente do triângulo. O triângulo é um polígono rígido, então tanto é que ele é utilizado em construções. Quando se faz uma construção, geralmente para sustentar determinada estrutura, como um teto, como uma linha de teto, e em outros momentos, se usa o triângulo como a figura geométrica própria, ideal para se fazer essa construção. Bom, então temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, tem 5 lados, o hexágono, o polígono de 7 lados, o heptágono, o polígono de 8 lados, o octógono, o polígono de 9 lados, o eneágono, o polígono de 10 lados, o decágono, e a gente tem vários polígonos, no entanto, alguns têm nomes especiais. Por exemplo, um polígono de 13 lados, ele não tem nome, é especial, então a gente diz polígono de 13 lados. Um polígono de 17 lados, por exemplo, não existe um nome especial para ele, então a gente diz polígono de 17 lados. Mas os polígonos mais famosos são esses que eu citei: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono e por aí vai, beleza? Então, quando a gente começa a estudar os polígonos, algumas partes desse assunto são, claro, evidente, como em qualquer assunto, são as mais importantes. É isso que eu quero repassar para vocês agora. Então, olha só,
todo polígono tem diagonais. O que é a diagonal de um polígono? Bom, de um vértice do polígono partem duas diagonais. Então, para cada vértice, eu tenho duas diagonais. Então, no caso aí, isso que eu formo, de um vértice a outro, essa linha que vai de um vértice a outro, é uma diagonal. E, para encontrar o número de diagonais de um polígono, eu multiplico n por n menos 3 dividido por 2. Quem é n? N é o número de lados do polígono. Atenção, tudo que eu fizer aqui, que aparecer a letra n, está se referindo a quem? Ao número de lados do polígono, ok? Então, para chegar nas diagonais do polígono, eu multiplico o número de lados por n menos 3 e divido tudo por 2, beleza? Soma dos ângulos internos de um polígono. Claro, todo polígono possui ângulos internos. Como é que a gente faz para encontrar a soma de todos os ângulos? Mesmo que a gente não saiba quanto mede cada ângulo, é muito simples. A fórmula é essa. SI, soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2, que multiplica por 180 graus. N é o número de lados. Então, eu multiplico o número de lados por 2 e multiplico por 180 graus. Por que eu coloco 180 graus aqui? Porque todo polígono pode ser dividido em triângulos. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como é o polígono básico, é o triângulo, então nessa fórmula aparece aí 180 graus, ok? Vamos lá. Soma dos ângulos externos de um polígono. Para qualquer polígono, não importa a quantidade de lados, qualquer polígono, a soma dos ângulos externos, os que estão fora do polígono, sempre vai dar esse resultado, 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus, ok? Agora, ângulo interno de um polígono regular. Um detalhe importante que a gente deve salientar quando estuda esse assunto é a questão do polígono regular. Se fala muito em polígono regular. E, afinal de contas, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos, certo? Todos os ângulos internos e externos também iguais. Repetindo, um polígono regular é aquele que tem todos os lados medindo a mesma coisa, os ângulos internos têm a mesma medida em graus e os ângulos externos também com a mesma medida em graus, ok? Então, para a gente encontrar a medida de um ângulo interno, basta dividir a soma dos ângulos internos, ou seja, o resultado desta fórmula aqui, ó, por n. N o que é? É o número de lados do polígono. Então, quando eu quero encontrar o ângulo interno de um polígono regular, eu divido a soma dos ângulos internos por n. Lembrando que esta fórmula, ela só é usada, atenção, esta fórmula só será usada quando o polígono for regular. Em um polígono que não seja regular, eu não uso esta fórmula aqui. Por quê? Porque os ângulos internos são diferentes, eles têm medidas diferentes, beleza? Aqui, ângulo externo de um polígono regular. Então, para a gente chegar na medida do ângulo externo, ou seja, o ângulo que está fora do polígono regular, basta a gente utilizar essa fórmula aqui. 360 graus dividido por n. 360 graus é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono. Como eu disse anteriormente, eu vou dividir 360 graus pelo número de lados que o polígono tem. Ok, pessoal? Então, todas as atividades que forem feitas posteriormente, você vai usar em alguma das questões uma dessas fórmulas aqui, ok? Eu vou marcar atividades do livro,
vocês irão fazer essas atividades e vão usar no momento que estiverem resolvendo, nas questões como um todo, essas fórmulas que estão aqui, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Assistam, por favor, não deixem de assistir e façam as atividades que forem pedidas. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Valeu!